Bom pessoal, bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, para apresentar na verdade, o que eu quero do trabalho de vocês, né? No meu planejamento inicial, lá no início do ano, eu planejava dar 2 provas e 2 trabalhos, né? Trabalho desenvolvendo a parte prática, né, no laboratório e tal. Porém, a gente tem muita incerteza quanto à parte prática, né? Existe uma expectativa de ter certa parte prática lá para março, só que ainda é muito incerto. De qualquer maneira, para fechar essa parte inicial da nossa disciplina, eu ainda vou passar a prova 2 e esse trabalho T1, né? Esse trabalho T1, ele é sobre a parte de ensaio metalográfico, que a gente viu lá atrás, lá no, no início do ano, né? Foram umas primeiras aulas, né? Aula 2 e aula 3. Essa parte eu até falei com vocês, pelo que eu me lembro, que eu nem ia cobrar na prova, só que eu ia fazer um trabalho sobre isso, né? Mas enfim, como tudo aconteceu, o trabalho ficou para agora, beleza? A P2 eu vou passar na próxima semana, beleza? A P2 que envolve, se eu não me engano, ensaio de flexão, dobramento, ensaio de dureza, ensaio de impacto, ensaio de fluência e ensaio de fadiga. Se eu não me engano é só isso. Mas vai dar tudo escritinho para vocês lá. Bom, vamos então falar sobre o trabalho. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar o que eu quero de vocês sobre o trabalho. Porque eu sei que, mesmo se eu escrever muito aqui no Word, às vezes fica confuso. Então eu prefiro falar as coisas de maneira mais clara. Como eu falei, esse trabalho é sobre ensaio metalográfico. Esse trabalho ele pega a parte da aula 2 e aula 3, que era princípios de metalografia e metalografia quantitativa, né? Que é uma parte muito importante, né? Porque quando a gente vai analisar a microestrutura do material, tem todo um processo que o material tem que passar antes de eu fazer essa análise. Não é só pegar o material do jeito que ele está, botar no microscópio e analisar. Microscópio e analisar. Então tem todo um processo antes. Eu falei com vocês na sala de aula, tem etapa de corte, de lixamento, polimento, ataque químico, análise de microscópio. Enfim, eu falei muito sobre isso. Aqui eu vou pegar essa parte da matéria e vou dividir para vocês em 9 grupos, 9 temas, na verdade. Né? Então, assim, eu falei que a metalografia ela consiste de várias etapas. A minha ideia aqui era dividir praticamente uma etapa para cada grupo, beleza? Só que não tem tantas etapas assim, então eu criei uns outros 2 temas que são totalmente relacionados e que vou completar aí o número de temas para dividir para os grupos aí, né? Vamos lá. Primeiramente, isso é um trabalho em grupo. Né? É um trabalho em grupo, é só trabalho escrito, não tem apresentação, não vou marcar um dia com vocês apresentar nada. Eu quero só que vocês façam um trabalho escrito completo, como se fosse um relatório, como se fosse um documento, né? A turma tem 36 alunos, então eu dividi em 9 grupos de 4 alunos, beleza? Você pode até reclamar disso agora, mas eu não vou permitir que vocês escolham quem vai ficar no grupo de vocês. Eu já defini o tema e o grupo de acordo com a lista de chamada. Eu acho que ainda mais nessa modalidade online é mais fácil do que ficar esperando vocês discutirem qual vai ser quem vai ser o grupo, quem vai pegar qual tema, etc. Acho que aqui já está tudo bem definido, não tem discussão, só começar a fazer. E até porque vocês estão quase se formando em técnica mecânica, vão terminar agora em março. Muitas vezes a gente tem que trabalhar até com quem a gente não se identifica muito. Então é até uma maneira de treinar isso, né? Eu sei que trabalho em grupo muitas vezes causa muita discórdia entre vocês, mas eu espero que vocês levem isso numa boa. Beleza? Então os grupos já estão divididos, eu vou falar isso no final desse vídeo, beleza? Vamos lá, estrutura do trabalho. O que eu quero? Eu quero que um trabalho seja entregue em PDF, um trabalho escrito, seguindo as normas da ABNT, aquela questão de fonte, espaçamento, tudo de acordo com a norma. Quero um trabalho bem formatado. Qual é a estrutura que eu espero que vocês façam? Né? Vamos lá. Eu vou falar aqui, o que está escrito aqui está sendo muito vago. Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo para entender. Primeiramente, eu quero uma capa, que é para mostrar o tema,
falar o tema, os componentes do grupo, data, escola, etc. Aquelas besteiras de capa. Não vou avaliar a capa, né, obviamente. A introdução. Né? O que é a introdução aqui? Vamos lá. A introdução, vamos lá, tem uma etapa que é de lixamento. O lixamento, ele tem uma importância dentro do ensaio metalográfico. Nessa introdução, eu quero que vocês expliquem, basicamente, o que é o lixamento e qual a importância dele dentro do ensaio. Se eu não fizer o lixamento, o que vai acontecer? A introdução, eu quero que vocês comecem mostrando a importância do tema. Beleza? Depois tem o desenvolvimento. Desenvolvimento é onde vocês vão explorar o tema. Onde vocês vão abrir o tema. Por exemplo, lixamento. Quais são os tipos de lixa que podem ser utilizadas? Quais são os tipos de máquinas de lixamento que eu posso utilizar? Quais são as práticas ideais que a gente tem que fazer em laboratório? Que eu lembro que eu falei com vocês na sala, talvez vocês não lembrem. Que eu tenho que fazer o lixamento em uma direção, depois trocar de direção, depois inverter de direção. Tem toda uma metodologia por trás disso, né, para o lixamento. E é aqui no desenvolvimento que vocês vão explicar isso, beleza? Então, assim, eu não quero que vocês se prendam a colocar capítulo 1, introdução, capítulo 2, desenvolvimento. Eu não quero isso. Eu quero que vocês façam a introdução, capítulo 1. O desenvolvimento depende do tema, porque o lixamento, eu posso falar, capítulo 2, máquinas de lixamento. Capítulo 3, tipos de lixa. Capítulo 4, método de lixamento. Então, assim, isso depende muito do tema. Vocês podem subdividir isso aí em capítulos, subcapítulos, de acordo com o que vocês considerarem melhor. Beleza? Para fazer um trabalho organizado. Bom, depois que vocês desenvolveram o tema, tem a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão é vocês fazerem um apanhado geral de tudo que vocês viram sobre aquele tema, né? E falarem, e tirarem uma conclusão, falar o que vocês acham mais importante, né, sobre aquele tema, o que o técnico tem que ter em mente na hora de fazer esse processo do lixamento, por exemplo, aqui. Então, a conclusão, o que vocês concluíram, né? Sobre o tema todo. Quero uma coisa, não precisa ser longa a conclusão, pode ser algo curto, mas eu quero que vocês tenham uma noção geral do que vocês meio que aprenderam ao estudar esse tema, beleza? Que vocês consideram mais importante ao fazer esse trabalho, né? E por último, as referências bibliográficas, que são extremamente importantes, né? A gente tem que citar, vocês têm que citar quais fontes vocês utilizaram para fazer o trabalho, beleza? Então é algo bem simples, tá? Eu não coloquei aqui limite mínimo de tamanho de trabalho, não tem limite mínimo, não tem sei lá, qualquer tipo de limitação. Eu quero deixar algo bem aberto para vocês fazerem da maneira que achar melhor. Se o grupo 1 fez um trabalho com 10 páginas que está completo, excelente. Se o grupo 2 fez um trabalho de 30 páginas que está completo, excelente também. Então não tem questão de tamanho, eu quero só algo que seja completo e claro. Tá bom? É claro que essa questão de estar completo e de tamanho depende muito do tema também. Mas de maneira geral vai ser muito, muito tranquilo o trabalho, beleza? Eu quero essa estrutura aqui. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, tá? Eu quero estrutura de título, título, subtítulo. Eu não coloquei aqui, mas eu acho importante fazer um sumário também, tá bom? Um pouco antes da introdução, até porque a norma da BNT pede isso. A formatação é algo muito importante aqui, tá, gente? A pior coisa do mundo é pegar um trabalho como é um trabalho em grupo, né? 4 pessoas, cada um faz uma parte. Aí uma parte está numa fonte tal, no tamanho tal. Outra parte está na fonte tal, no tamanho tal. Tudo meio doido assim. Isso não é legal. Então isso aí eu já vou cortar ponto disso. Beleza? E sejam bem claros no que vocês vão escrever. Né? Sejam bem... escrevam de maneira clara. Né? Acho que é até bom vocês fazerem isso, né? Que vocês vão fazer redação aí no Enem em março. Então, março não, janeiro, né? Então, é bom que vocês sejam bem claros na escrita de vocês. Eu quero ler e quero entender logo de cara. Não quero ficar pensando se quis dizer outra coisa, etc. Eu quero que seja uma leitura fácil. Beleza? O trabalho deve ser realizado tendo em mente que vocês estão criando uma apostila sobre aquele tema. Portanto, espero um trabalho bastante detalhado e bem escrito. Quando eu falo que não...
Quando eu falo que não tem limite de tamanho, eu não estou autorizando vocês a fazer alguma coisa extremamente simples, assim. 3 páginas, acabou o trabalho. Não. Eu quero que vocês façam algo detalhado, tá bom? Eu quero que vocês expliquem bem. Porque tem temas que a gente, se a gente for analisar superficialmente, a gente analisa muito rápido. Na própria aula, como eu estava falando tudo de uma vez, eu não entrei muito em certos temas, né? Por exemplo, corte, a parte de corte da amostra. Eu não expliquei direito assim quais são os métodos de corte, eu não expliquei a fundo sobre a máquina de corte. Então, aqui eu quero que vocês tenham esse nível de detalhe. Vocês estão em 4 pessoas, vão ter um mês para fazer, então eu espero que seja um trabalho bem feito. Beleza? Então eu quero que vocês tenham em mente que vão criar uma maneira, de uma maneira geral, assim, uma apostila sobre o tema. Né? Polimento. Uma apostila sobre polimento. Qual é esse tipo de polimento? Por que polimento é importante? Né? O que ele deve ser utilizado? Então eu quero algo bem didático nesse sentido. Tranquilo? Avaliação. Vamos lá. O trabalho, ele vai valer 15 pontos. Beleza? Então 15 pontos desses 50 pontos do primeiro semestre é só no trabalho. Então é importante que vocês façam. Como que eu vou dividir isso? 2 pontos para a introdução, né, que é onde vocês vão contextualizar o problema, o tema, né? 9 pontos para o desenvolvimento, que é onde vocês vão colocar muito conteúdo. Então é a parte mais importante do trabalho. Tem 2 pontos para a conclusão, que é um apanhado geral de tudo que vocês viram. E 2 pontos para a organização do trabalho, que se refere à organização em questão de formatação, se o trabalho está organizado de maneira intuitiva, né? Por exemplo, eu não posso chegar e começar a falar lá na introdução dos tipos de corte, sem nem falar por que o corte é importante. Né? Então, assim, o trabalho ele tem que ter uma sequência lógica que faz sentido, né? Beleza? Outra coisa importante, vocês vão estar em grupos de 4 pessoas. Todos os membros do grupo vão ter a mesma nota. O trabalho é feito em conjunto. Então, sei lá, vocês estão em 4. Uma pessoa resolve fazer metade sozinha. Essa pessoa tem esse direito. Se quiser fazer sozinho, beleza. Só que essa pessoa vai ficar com a mesma nota que todo mundo. Beleza? Eu não vou distinguir quem fez mais e quem fez menos. A não ser que algum membro do grupo ele se recuse a contribuir. Um cara não faça absolutamente nada. Então, sei lá, tem o Joãozinho lá no grupo de vocês. Joãozinho ficou dando migué, enrolou, não fez nada no final de contas. Vocês enviaram o trabalho pronto e ele não fez nada. O que vai acontecer? Ele vai ficar com 0 e quem fez vai dividir a nota, beleza? Então, não deem migué, né? Não deem migué, façam um trabalho sério, que a tendência é que todo mundo fique com nota boa, né? Até porque os temas são bem simples. Aí, alguém pode pensar bem assim, poxa, a primeira recuperação de ensaios foi muito fácil. Então acho que não vou fazer o trabalho e fazer só a recuperação. Vocês têm esse direito? Tem, todo mundo tem direito de recuperação, né? Você pode zerar o trabalho e fazer só a recuperação. Porém, na recuperação, eu vou cobrar conteúdo de todos os trabalhos, todos os 9 temas. Né? Então, dessa maneira, eu recomendo que vocês não deixem de fazer o trabalho, porque a recuperação ela vai estar difícil e com muito conteúdo. Beleza? Então, faça um trabalho. Eu não sou aquele professor que vai querer cobrar muito do trabalho, quero um trabalho assim espetacular, nível de artigo científico. Não é isso que eu quero. Eu quero um trabalho simplesmente organizado e claro. E com conteúdo. Beleza? Então a avaliação vai ser dessa maneira aqui. Novamente, se algum membro do grupo tiver algum problema com os outros e não quiser se não fizer nada, os outros membros do grupo têm que me avisar. Beleza? Me avisem antes. Tá bom? Me avisem antes. Né? Porque eu também não vou tirar o ponto do cara, sendo que foi algo, sei lá, 3 pessoas resolveram fazer sozinhas e excluíram o cara, entendeu?
Eu quero algo, eu só vou tirar o ponto, zerar o trabalho se a pessoa realmente se recusar a fazer. Tranquilo? Então é isso, a avaliação é essa. Divisão dos temas e dos grupos. Eu peguei a lista de chamada e dividi os 9 temas de acordo com a lista de chamada. Então, eu já tinha falado isso antes, não tem choro nem vela, vai ser dessa maneira. Primeiro tema, vamos lá então. Vou fazer uma passagem pelos temas para mostrar para vocês o que eu espero mais ou menos. Né? Corte e seccionamento. Falar da importância do corte no ensaio metalográfico. Eu quero que vocês mostrem os métodos de corte. Eu acho que eu apresentei alguns tipos, né, com disco diamantado, com maçarico. Quero que vocês falem todos os tipos de tipos de corte vocês tenham acesso. E não poupem em detalhes. Falem da máquina, falem dos cuidados que o técnico tem que ter. Né? Esse tipo de coisa, beleza? Da importância do corte, né? Então, assim, o corte é um trabalho relativamente tranquilo. Embutimento. O embutimento, ele pode ser um tema que pode ser até muito extenso, dependendo da situação. Porém, eu quero simplesmente que vocês me falem os métodos mais comuns de embutimento para amostras em ensaios metalográficos. Né? Então, vocês façam uma pesquisa sobre o tema, aprendam os métodos de embutimento, os cuidados que o técnico tem que ter, esse tipo de coisa. Também não tem muito mistério, não tem muito segredo. Né? Embutimento, se eu não me engano, tem tipos de embutimento específicos para cada tipo de material. Então, assim, é legal que vocês comentem esse tipo de coisa. Eu quero um trabalho completo nesse sentido. Vamos lá, lixamento. O lixamento é uma etapa simples, eu até falei antes já, né? Tem as máquinas de lixar, tem os tipos de lixamento, tem as práticas ideais para um técnico na hora de lixar, quando o lixamento for manual. Então quero que vocês falem sobre isso tudo. Né? Fala sobre a importância do lixamento, por que a gente faz o lixamento. Né? O embutimento e o corte também. Por que a gente faz o corte? Por que a gente faz o embutimento? Então eu quero saber esse tipo de coisa. Tá bom? Eu quero que isso esteja no trabalho. Polimento. Mesma coisa do lixamento, quero que vocês falem os tipos de polimento, os tipos de máquinas de polimento, a importância do polimento. Eu quero que vocês falem sobre o polimento especialmente. O que tem de melhor hoje em questão de polimento? Né? Porque a gente sabe que mesmo se eu fizer um polimento muito bom, muito top, eu nunca vou ter uma superfície totalmente lisinha. Então quero que vocês me expliquem isso. Né? O que tem de melhor hoje de tecnologia em relação ao polimento? Beleza? Isso tudo eu quero que vocês falem. Tema 5, ataque químico superficial. Eu falei isso na aula, só que é um tema um pouco mais abrangente, eu nem falei muito sobre. Eu quero conhecer os tipos de ataque químico que os materiais podem sofrer. Por exemplo, eu trabalhei com aço inoxidável duplex. Né? Eu fazia o ataque químico, era com uma mistura de NaOH, que é hidróxido de sódio, se eu não me engano, NaOH, ou KOH, que é hidróxido de potássio. Né? Então, esses são os dois reagentes que eu utilizava. Mas, falando assim, eu estou falando dos reagentes só. Como que é o procedimento do ataque químico? O que eu tenho que fazer? Eu vou até adiantando. O que a gente tinha que fazer? A amostra pronta, polida, perfeita, o que eu faço depois do polimento? Eu ligava fazia um contato elétrico, tinha a participação de uma fonte, além do reagente, obviamente. Tem um tempo específico, uma DDP específica para cada tipo de ataque. Então, assim, é claro que se vocês forem falar de todos os tipos de ataques químicos, vocês vão fazer um trabalho de 1.500 páginas. Mas falem sobre os principais. Peguem, sei lá, os principais 5, 6 ataques químicos aí que a gente tem em aço, em outras ligas também, em outros tipos de ligas. Tem alguns ataques químicos que são mais famosos, né? Tem alguns reagentes que são mais usados, né? Então, tem o Berrara, que é muito usado, tem o Nital, que é muito usado. Então, eu quero que vocês falem sobre isso. Né? Falem quando que eu devo usar cada reagente. Né? Qual é a importância do ataque químico? Né? Para que ele serve? Né? No meu caso, eu queria destacar a estrutura austenítica. Eu queria diferenciar a austenita da ferrita. Então, fazer o ataque químico para isso. Beleza? O ataque químico ele tem essa utilidade. Então, esse trabalho de ataque químico
podem até tomar cuidado para não se estender muito, beleza? Eu quero que vocês façam algo completo, mas não precisa ser uma coisa assim gigantesca, tá bom? Microscopia óptica, tema 6. Microscopia óptica é um tema que talvez daqui seja um dos mais simples, né? Eu quero que vocês falem da importância da microscopia no contexto de ensaio metalográfico. Eu quero que vocês me falem sobre como surgiu, né, como foi a evolução desse microscópio óptico para chegar até o microscópio óptico que a gente tem hoje, quais são as limitações dessa técnica, o que acontece quando eu uso luz polarizada, né, que luz polarizada é uma maneira diferente de se revelar a estrutura, quando que eu devo usar, quais tipos até quanto de aumento eu posso conseguir, beleza? Como funciona o microscópio óptico? É claro que não precisa entrar em detalhe, né, de ótica avançada, mas explicar o básico do funcionamento. Beleza? Isso aqui é o que eu espero de vocês. Microscópio eletrônico, microscopia eletrônica. Aqui eu quero que vocês falem sobre microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão. Eu quero que vocês falem qual é a aplicação, qual é a diferença de cada uma das técnicas, qual é a importância de cada uma das técnicas, como que as duas funcionam. Lembrando, novamente, vocês estão num curso técnico mecânico. Eu não vou esperar que vocês façam uma análise do bombardeamento de elétrons lá na amostra. Eu quero que vocês falem de maneira simples, sem entrar em muitos detalhes, como que funciona o microscópio eletrônico. O que vocês entenderam depois de uma pesquisa sobre esse tema? Entenderam? Então, microscopia eletrônica é um tema importante. Beleza? Então dá para falar muita coisa também. Não precisa entrar em muitos detalhes, né? Que chegam num ponto que já estão entrando em física moderna e já está fora do escopo. Mas eu quero que vocês falem muito mais sobre a aplicação, sobre as limitações da técnica. Tem algumas dessas técnicas que eu tenho que ter um material condutor. Se o material não for condutor, eu tenho que, se não me engano, usar tinta prata, né? Para tornar a superfície condutora. Então, assim, essa técnica, eu quero uma descrição dela, beleza? Descrevam como funciona e eu espero isso de vocês. A importância da técnica. Tema 8. Esse tema é interessante, que é o ataque químico superficial em aços e os diferentes reagentes. Esse tema ele pode até ficar um pouco parecido com o de ataque químico superficial. Só que aqui eu quero um foco em aço. Eu quero que vocês me falem. Para aço perlítico, qual reagente eu devo utilizar? Por quê? Para aço martensítio, para revelar austenita, para revelar ferrita. Então eu quero um foco maior aqui nos microconstituintes do aço, que é a ferrita, a austenita, a bainita, a perlita, entenderam? Então eu quero um foco aqui nos reagentes usados em aço, beleza? E dos tipos diferentes de aço, né? Aí vai ter o nital, o berrara, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Enfim, tem vários reagentes que podem ser utilizados. Então eu quero que vocês me falem sobre eles, quando eles devem ser utilizados, qual a importância de utilizar. Né? Esse é um tema muito importante, porque eu lembro que eu estava vendo uma prova da Petrobras de técnico, um concurso para técnico mecânico da Petrobras, que é um concurso excelente. E nesse concurso eles perguntam, para um aço perlítico, para revelar a estrutura de um aço perlítico, qual reagente eu vou utilizar. Beleza? Então eles perguntavam isso lá e a pessoa tinha que saber, né? É parte do estudo também do técnico. Beleza? Então eu quero um trabalho completo nesse sentido. E por último, o tema 9, que são os métodos de medição de tamanho de grão. Depois que toda a metalografia está feita, uma das coisas que a gente pode querer fazer é medir o tamanho de grão do material. Então, quais métodos eu posso utilizar? No próprio PowerPoint que eu passei para vocês na aula, eu falo de alguns métodos. Né? Falo do método dos interceptos, se eu não me engano, método planimétrico, enfim, eu falo de alguns métodos, né? Mas eles não são os únicos métodos. Quero que vocês me falem também, hoje, se uma empresa quiser medir o tamanho de grão, como que ela vai fazer isso? Quais são os métodos que eles utilizam? Né? Qual é o melhor método? Qual tem menos erro? Como que é o método? Como funciona o método? Né? Eu quero que vocês me expliquem assim, até mesmo a metodologia de como fazer.
beleza? A medição do tamanho de grão. Eu quero que alguém seja capaz de pegar o trabalho de vocês e falar, pô, eu não sei fazer tamanho de grão. Ler o trabalho de vocês e fazer. Entendeu? Eu quero que sirva de guia. Isso também vale para todos os outros temas. Um ataque químico superficial, seja em aço ou em outro o tema 8 aqui, que é ataque químico superficial em aço. Eu quero que alguém que vai fazer uma análise no aço consiga ver o trabalho de vocês e ter, no mínimo, um norte de qual reagente utilizar, de qual é o método, como que deve ser feito o ataque químico, beleza? Mesma coisa para o corte, para o polimento. A pessoa que não sabe lixar, pegar o trabalho de polimento, a pessoa que não sabe lixar, pega o trabalho de lixamento e aprende praticamente tudo sobre lixamento. Eu quero algo bem completo nesse sentido, beleza? Então esses são os temas, esses que eu espero de vocês. Lembrando que eu posso ter falado muita coisa aqui, mas vocês vão ter um mês para fazer o trabalho. Eu estou postando isso hoje, né, dia 2. Acho que eu vou postar isso hoje, talvez no máximo amanhã. E já vou estar liberado a fazer. Então vocês vão ter até dia 6 de novembro para fazer. É mais de um mês para fazer o trabalho. Então vocês têm muito tempo, tá? E já adianto meu pedido de desculpas caso eu tenha escrito o nome de alguém errado aqui. Que eu fui copiando do sistema acadêmico e posso ter digitado alguma coisa errada. Outra coisa. Professor, não gostei do meu grupo, quero trocar. Não vou trocar grupo de ninguém. Vocês já estão dentro do grupo de vocês. O grupo de vocês é esse, sem troca de grupo, sem nada do tipo. O grupo está definido já. Não sei se você vai querer me perguntar isso, você, por favor, não pergunte, porque a resposta vai ser não. Beleza? Os grupos já estão muito bem definidos. Bom, passando pelos temas, os 9 temas. Todo mundo está com seus temas aqui, bem definidos, não tem a menor dúvida. Vamos para as referências bibliográficas, né? Você deve estar pensando, putz, vou fazer um trabalho, vou começar do zero, não sei nem por onde começo. Eu vou disponibilizar para vocês 3 apostilas, entre aspas, referentes a ensaio metalográfico, a metalografia, né? Essas apostilas podem ser mais úteis para uns temas do que para outros, mas vão servir de norte, né? Eu vou passar para vocês. Essas apostilas, eu não mexi nada nelas, eu tirei elas da internet, então os créditos de cada autor estão lá, tá? Quem fez, de onde veio a apostila, etc. Vocês podem usar essas apostilas como base. Vocês também podem usar as apresentações que eu passei para vocês, né, as apresentações, né, das aulas, apesar de que eu acho que não vai ter tantas informações lá. Podem usar livros, claro. O Callister, por exemplo, dependendo do tema, tem muita informação. Né? Por exemplo, se eu não me engano, para microscopia, o Callister tem bastante informação. E principalmente, aqui eu botei até mesmo, mas principalmente pesquisar na internet. Né? Vocês têm internet disponível, façam uma pesquisa sobre isso, sobre o tema. Né? Sei lá, método de medição de tamanho de grão. Tenho certeza absoluta que tem vários PDFs explicando método de medição de tamanho de grão na internet. Então, basta que vocês pesquisem, procurem. Não precisa se limitar às apostilas que eu vou disponibilizar. Eu até espero que vocês busquem outras referências bibliográficas. Tá bom? Novamente, qualquer trabalho que você usar como base para o seu trabalho aqui, ele tem que ser citado nas referências bibliográficas, tá bom? Então vocês têm que citar o trabalho. Então se você pegou o trabalho do Joãozinho lá da PUC de São Paulo. Você nem se tem PUC de São Paulo, PUC do Rio. Pegou o trabalho dele e viu que tem muita coisa sobre o seu tema. Você usou o trabalho dele como base. Se você usou o trabalho dele como base, você coloca ele na referência bibliográfica, beleza? Outra coisa, sobre as referências bibliográficas. Eu não sei se vocês estão familiarizados, né? Aquela questão de ficar citando referência a cada frase, etc. Eu não espero isso de vocês. Só quero que vocês no final coloquem as referências, tá bom? Só no final falando assim, usei isso, isso, isso. Tá bom? Outra coisa importante. Questão de plágio, cola, Ctrl-C, Ctrl-V. Bom, esse é um trabalho que você tem um mês para fazer. Então, assim, eu espero que vocês realmente façam o trabalho.
É claro que se eu perceber que vocês copiaram de alguma outra apostila, simplesmente copiaram assim, integralmente, usaram um texto igual de outro lugar, de outro trabalho, o trabalho vai ser automaticamente zerado, todo mundo zerou, beleza? Então, por favor, façam algo com as suas próprias palavras, né? Tentem ser claros que não tem erro. Então, plágio, cola, tudo zerado. É claro que os temas são diferentes, então não tem como um colar do outro, né? Fica meio difícil. Mas copiar de apostilas, principalmente dessas três que eu estou passando para vocês, vai ficar na cara que foi cópia, né? Então, é basicamente isso. Tranquilo? E é claro, se vocês não colocarem referência bibliográfica no trabalho final, isso é um ponto que vai ser descontado da organização. Porque o que adianta eu pegar um trabalho, ler um monte de coisa e não saber nem de onde o cara tirou aquilo? Né? Vai ser descontado da organização. Tranquilo? Entrega do trabalho. Vamos lá. Como que eu quero que entregue o trabalho? O trabalho não vai ser entregue via Moodle. Eu quero que vocês me mandem esse trabalho por e-mail. Uma pessoa só no grupo tem que mandar. Beleza? O trabalho tem que ser enviado em PDF. A única coisa que eu peço é isso, em PDF, na formatação final. Envie no meu e-mail que está aqui, nesse documento do Word que eu passei para vocês. O assunto do e-mail deve ser T1 em Smart, tema X. Né? Se meu grupo for tema 4, grupo 4, então é tema 4. Beleza? E a data de entrega é dia 6 de novembro de 2020. Vocês têm aí mais de um mês para fazer o trabalho. Então vocês estão assim, bem... com bastante tempo para fazer. Já podem começar a se programar. Vocês estão em 4 pessoas, então eu acredito que não vai ficar muito trabalho para cada um, se ficar bem dividido o trabalho. E é isso aí, beleza? Se eu não me engano, na próxima quinzena nossa, da semana do dia 23 de outubro, eu separei, na quinzena, numa semana assim, eu separei um horário que eu vou ficar disponível para vocês, assim, só para a turma de vocês, só para falar sobre o trabalho. Então, assim, professor, estou fazendo trabalho, não sei se está legal. Você vai entrar e vai mostrar para mim e eu vou discutir com você. Olha, acrescenta isso, acrescenta aquilo, tira isso, tá mal escrito. Eu vou ajudar vocês nesse sentido, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, se saibam que vai ter um tempo só para tirar dúvidas, só para esclarecer as coisas com vocês. É claro que eu tô postando isso agora, né? Então, assim, fiquei com uma duvidazinha besta aqui sobre alguma coisa. Então pode mandar mensagem no WhatsApp que eu sempre respondo. Talvez não na hora, mas eu respondo. Também, beleza? Mas saibam que vai ter um tempo só pra isso daqui umas 3 semanas, né? Dia 23 de outubro, mais ou menos. Então é isso aí, pessoal. O trabalho não é nada complicado, não é nada de outro mundo. O que eu quero de vocês, tá, acho que ficou bem claro aqui, né? Um trabalho simples, capa, introdução, coloca um sumário, desenvolve bem um tema, fala bastante, faz uma conclusão legal, né? Referências bibliográficas tem que ter, bem formatadinho, acabou. Me manda em PDF. Novamente, não precisa se preocupar com a apresentação PowerPoint, né? Não vai ter apresentação, vai ser só o trabalho escrito. Beleza? Então é isso aí. Qualquer problema que vocês tiverem dentro do grupo, por favor, falem comigo, né? Porque eu espero que vocês tenham estão terceiro ano já, né? Então já devem ter essa maturidade de trabalhar até com pessoas que vocês não têm muita intimidade, não têm muita identificação, né? Mas qualquer problema que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo. Beleza? Então é isso aí. Na próxima semana nossa, vai ser a P2, né? Eu vou passar para vocês, vou postar também a última videoaula, que é a videoaula de fluência e fadiga. E vocês vão poder estudar tudo aí e para a semana que vem fazer a P2. Beleza? Então eu pretendo até fazer uma videoaula para vocês, fazendo uma revisão sobre a P2. Eu até esqueci de falar isso, né?
Até porque tem partes da matéria que a gente não vê há um tempinho, né? Por exemplo, ensaio de dureza faz bastante tempo, dobramento e flexão também. Então vou fazer uma videoaula até curta só para relembrar essas partes, né? Meio que destacar o que eu espero de vocês. Beleza? Então vou postar essa videoaula e a P2 na semana que vem. Na outra semana, né? A partir do dia 12, se eu não me engano. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa semana para vocês e até mais.